iniciar aqui a palavra lendo o Salmo 103, do 18 ao 22. Para aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprir. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu deleite. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Amém, irmãos. Deus amado, eu te peço, Senhor, que nesse momento a tua glória, Senhor, se encha, não só aqui, mas em todos os lares que estão representados por esta live, Senhor. Ô, Senhor, tira a nossa preocupação com o dia de amanhã, tira a nossa preocupação com o daqui a pouco, e nos faça, Senhor, nos concentrarmos na tua palavra, no que tu queres falar para nós, Senhor. Que esse período seja um período de edificação e de fortalecimento da nossa fé. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Irmãos, nesse segundo dia de campanha, eu quero comentar algumas coisas. A primeira é que eu tenho ouvido do pastor nas últimas semanas, assim, pela forma como ele está falando, se a gente tivesse na Renascer, esse ano seria o ano do foco. Esse ano lá é o ano de Ideão, o ano passado foi o ano de Mordecai, E aí, assim, cada ano eles nomeiam, É um ano com foco, tendo como foco. E o nosso seria foco. Eu tenho sentido isso nas palavras do pastor. Foco de nos dedicarmos mais. Assim, não que a gente não esteja fazendo, mas a gente pode fazer bem, mas bem melhor, que a nossa relação com Deus. Ele disse, por exemplo, na semana retrasada, sobre já irmos para a igreja com fogo aceso. E na semana passada, e nessa semana, onde sabemos aonde é o nosso quadrado. Foi assim que eu entendi a palavra. A gente saber onde é o nosso quadrado, para a gente não se queimar com Deus. Porque ele falou de um rei que queria fazer o que não tinha nada a ver com a função dele. E os profetas lá que não deixaram ele fazer isso. Então, os profetas não se queimaram com Deus e o rei se queimou com Deus. Eu não sei os irmãos, mas eu sempre me cobro em ter uma relação maior com Deus, melhor com Deus. Porque, assim, eu lembro de um amigo meu de adolescência. Nós ficamos durante 10 anos, praticamente, até cada um tocar a sua vida, Eu casar com a Santa, ele casar com a esposa dele. Mas, assim, num espaço de 10 anos, nós sentávamos todos os dias e conversávamos de 2 a 3 horas, assim, brincando. E, assim, e para orar hoje, é só pela misericórdia, estou falando de mim. É só pela misericórdia. Parece aqueles tweets, Você só pode colocar 140 caracteres e o espaço também conta. Então, assim, é muito complicado. E aí entra nessa questão que o pastor falou. Quanto mais nós chegamos na igreja acesos, com a força acesa, com a chama acesa, mais o culto vai fluir. Tem culto que fica muito vivo na minha memória que durante o louvor, parece que sabe aquela frase? Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas porque calha que os irmãos já chegam todos acesos. Lendo o Salmo 103, para preparar essa palavra, esse salmo é interessante porque tem um homem, que é Davi, só que esse homem ele fala com a sua alma. Ele cobra a sua alma. Mas não é aquelas cobranças que você já chega com os dois pés no
peito, né? Da pessoa. Não, mas é uma cobrança do tipo, vai, você consegue, não desista. E quando eu acabei de ler o Salmo, eu parei assim, eu me perguntei, falei, tá, nós somos trinos, né? Corpo, alma e espírito. Isso aí é fato. Nós sabemos que a briga é injusta. Por quê? Nós temos de um lado o corpo e nós temos do outro lado o Espírito de Deus. E no meio a gente tem a alma. E essa alma ela fica em cima do muro, né? E invariavelmente, quando ela cai para o lado do corpo. A maioria das vezes, né? E aí eu me perguntei qual que seria a função, né, dessa tríade, corpo, alma e espírito. E aí, fazendo algumas pesquisas, eu escrevi assim, corpo, né? Corpo é a casca do espírito, feito para se mover. Uma vida sedentária pode causar problemas de saúde, como hipertensão, obesidade, colesterol alto e transtorno psicoemocionais. A alma. A alma é a essência do pensamento e da organização do ser humano. A alma é responsável pela capacidade de pensar, de sentir emoções, apreciar a beleza e ser criativo. E aí, um parênteses. São essas capacidades que, quando a gente não vigia, a gente empurra a alma para o outro lado do muro. É como se a gente pegasse a alma assim e jogasse para o outro lado do muro do corpo, e aí os dois juntos vão artesanar o espírito, né? E o espírito, a parte material e divina, que nos dá a consciência e o temor de Deus. Aí eu convido os irmãos a lerem depois o Salmo 103, completo, pois nele, e aí eu até coloquei o título dessa palavra, que é as misericórdias do Senhor, são descritas como um todo no capítulo. Aí, quando os irmãos estiverem lendo, os irmãos vão ver que dos versículos 1 ao 6, Davi tenta mostrar, né, do porquê a alma deve bendizer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor perdoa as iniquidades, ele redime a nossa vida de destruição, ele nos renova, assim como a águia se renova depois de uma determinada idade. Quando a águia está ficando velha, ela sobe para o alto de uma montanha, ela começa a bater o bico numa pedra, até quebrar o bico e tirar. Faz isso com as unhas, e depois o bico e as unhas renascem, né? Então ela se renova como água. E é ele que nos defende, executando a justiça quando nós somos oprimidos. A gente pode se vingar, a gente pode bater de frente? Pode. Mas Deus nos fala em alguns versículos: minha é a vingança, eu que resolvo, né? Então, se nós não formos apressadinhos, ele vai resolver. Pode não ser do jeito que a gente quer, porque também é interessante, a gente quer que Deus resolva do jeito que nós resolveríamos. E às vezes a forma como nós resolveríamos não é a melhor. E se nós acreditamos que Deus sabe o que é melhor para nós, vamos ficar na nossa, esperando que o Senhor dê a justiça. Dos versículos 7 ao 11, o salmista mostra para a sua alma o perdão e as misericórdias de Deus. E enaltece o fato que, se Deus nos julgasse pela régua que eu e você julgamos aos outros, a coisa ia ficar feia para a gente. Nesses versículos, ele nos mostra que, além de demorar para se irar, Deus demora para ficar irado, e melhor, ele também esquece rápido. Mas isso ele faz para quem? Para quem o teme. Não é para qualquer um. Pois os que não temem, e tem gente que é pior, tem gente que nem acredita na existência de Deus. Isso vai ficar estreito para eles. Nos versículos 12 a 17, é mostrado, irmãos, o motivo do porquê nós não fomos aniquilados. É porque Deus conhece a nossa estrutura.
ele não pesa a mão sobre nós. Ele pega leve conosco. Assim como quem tem mais de um filho, e sempre, 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 a punição que serve para um não serve para o outro. Às vezes, se nós insistimos em usar a mesma régua para todo mundo, as reações vão ser diferentes. E aí, ao invés da gente consertar, a gente vai consertar um e desconcertar o outro. Se a gente uniformizar o tratamento na espera do mesmo resultado, a gente vai ter exatamente o contrário. E essa verdade não serve só para a nossa relação com os filhos, para quem tem mais de um. Serve para o emprego, para aquele que é líder e tem a responsabilidade de uma equipe, para uma igreja, para o nosso ciclo social. Entendeu? Eu me lembro uma vez o técnico Felipão, quando ele treinava o Palmeiras, lá no final da década de 90, ele falava assim: se eu chegar com os dois, se eu chegar muito forte no Alex, que era um meio campo, ele para de jogar. Tem jogador que eu posso chegar duro, que eu posso bater e que não vai acontecer nada. Se eu fizer isso com o Alex, eu perco o principal jogador do time. Isso serve a mesma coisa. Vamos puxar a nossa realidade, o nosso ambiente de trabalho, a nossa convivência. A gente não pode tratar todo mundo. Quando se fala que se tem que tratar todo mundo por igual, é todo mundo por igual com respeito. Mas cada pessoa tem a sua especificidade. E Deus sabe disso. Deus não trata comigo como ele trata, sei lá, com o presbítero, ah, com o diácono. Ele trata de forma diferente, porque se ele tratar da mesma forma, ele vai, invariavelmente, alguém vai espanar, né? E o único momento, mas vejam bem, irmãos, teve um momento que Deus usou a mesma régua para todo mundo. Isso foi em Êxodo 20, do 18 ao 21, que eu vou falar agora. E todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. Mediante a reação do povo, Deus não teve outra opção a não ser da lei. E a lei era algo que ninguém conseguia cumprir, que são aproximadamente 613 leis, e se falhássemos em uma delas, não adiantaria ser fiel nas outras 612, que a casa ia cair do mesmo jeito. E aí Deus nos mostra porque Ele é Deus. Pois não podendo revogar a lei que Ele mesmo instaurou, Ele mandou o único que poderia cumprir a lei para nos livrar dessa mesma lei. Ele mandou seu Filho, para que ao nos libertar da lei, e aí tem um paradoxo aqui, né? Agora a nossa responsabilidade é maior, porque ele reduziu 603 leis para duas, né? Que eu vou ler agora, que está em Mateus 22, do 35 ao 40. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O desejo de Deus com o seu povo era ter uma convivência igual ao que ele tinha com Adão e Eva. Todo dia, na viração do dia,
Deus queria descer e conversar com o seu povo. Mas esse povo ficou com medo. E aí Deus foi obrigado a impor a lei. Porque haveria de ter uma ordenação mínima para não virar mais bagunça ainda. Né? E um parênteses, essa não foi a única mancada do povo, né, de Israel. Vocês se lembram que quando Israel olhava os povos em volta e via que todo mundo tinha rei, e eles não tinham rei, eles começaram a pedir um rei para Samuel. Aí Deus fez igual quando a gente pega o nosso filho pequeno, aí a gente fala umas 500 vezes para ele não colocar o prego na tomada que ele vai levar choque. Você já falou 500 vezes, aí na vez 501, eu pelo menos faço isso. Você vai e deixa. Né? O primeiro rei, ele foi escolhido conforme o coração dos homens. E aí todos nós aqui sabemos o resultado. Já o segundo foi escolhido conforme o coração de Deus. E mais, ele sabe da brevidade da nossa vida. Irmãos, nós vivemos 70, 80, 90 anos, com raras exceções. E 90 anos, 100 anos, é como um sopro. Sei lá, você sabe aquele suspiro que a gente dá quando está cansado? Se Deus for dar aquele suspiro bem profundo, já é 100 anos, já é 200 anos. Né? Então, se você imagina, se a gente pegar o Salmo 90, versículo 2, e fala assim: antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, uma eternidade apenas não é suficiente para poder enquadrar Deus. Agora, voltando ao Salmo 103, né? Eu vou falar agora do 18 ao 22, que foram os versículos que eu abri a ministração. Davi, ele procura mostrar para a sua alma quais são as vantagens de bendizer o nome do Senhor. Nós vemos que ele se lembra do nosso esforço em seguir os seus caminhos. Ele está preparando a morada para nós e para todos que o obedecem. Não uma obediência firmada no medo. Porque se assim fosse, irmãos, era só destruir Adão e Eva e fazer outro casal. E se esse casal errasse novamente, era destruir e fazer outro. Mas eu tenho um entendimento, isso aí é coisa minha, irmãos, que Deus não nos quer como escravos. Ele não nos quer como joões bobos de posto de gasolina, que fica lá. Você liga lá o aparelho e fica lá todo tremendo. Ele nos quer conscientes. Ele quer que estejamos com ele por amor e não por terror. Né? Eu brincava quando eu dava aula que primeiro eu tentava o método Piaget, né? Que é aquele método construtivista que você trabalha com grupo, você tenta, conversa, né? Você vai construindo o conhecimento junto. Mas aí, quando não dava certo, eu partia para o método Pinochet, né? Mas Deus não é assim. Ele é diferente. Se nós o amarmos, nós o estaremos obedecendo. E quando nós estamos obedecendo, nós conquistamos o direito de estar com Ele na eternidade, irmãos. Essas são as misericórdias de Deus. É você orar a Deus e falar: Deus, eu mereço. E Ele não te dá o que você merece. Porque se Ele te der o que você merece, o que eu mereço, é o inferno. A gente não dura. Por mais errado, por mais coisas erradas que nós façamos, se nós conseguimos nos pedir perdão de forma honesta, de forma sincera, ele joga todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Eu agradeço a oportunidade e eu gostaria de pedir para quem puder abrir aí o microfone, para a gente ter alguns minutos de oração. E eu agradeço a oportunidade aí, em nome de Jesus. Não sei se o irmão Eliezer já melhorou, espero que sim. Se o irmão. Ai, meu Deus, esqueci. O filho do irmão Eliezer, que ele estava.
fazendo algumas entrevistas, né? Se deu certo. O Anderson. Isso, o Anderson, né? Espero que tenha dado certo. A Bruna, Deus vai abençoar, Deus vai colocar a mão por cima da mão Amém. dos médicos amanhã cedo. Tá bom, irmão?